Amém. Louvado seja o Senhor. Amén, alabado sea el Señor. Graças ao Senhor, Gracias al Señor. estamos aqui Estamos aquí nesta última reunião en esta última reunión. desse acampamento. Campamento. Familias y jóvenes. Estamos aqui em família. Estamos aquí en familia. Graças a Deus. Gracias a Dios. Tivemos muita comunhão Hemos tenido mucha comunión e o Senhor tem nos abençoado nessas comunhões. y el Señor nos ha bendecido en estas comuniones. Título El título do nosso encontro de este encuentro é Visão e Edificação do Corpo de Cristo. es visión y edificación del cuerpo de Cristo. Creio que a visão Creo que la visión e aquilo que o Senhor quer de edificação, y lo que el Señor quiere, la edificación, vimos muitos pontos nesses dias. vimos muchos puntos en estos días. Hoje de manhã, Hoy día en la mañana, o título da mensagem é Servindo no Novo Homem. el título del mensaje es Sirviendo en el Nuevo Hombre. Nós vimos Nosotros vimos que a Bíblia nos revela sobre a igreja. lo que la Biblia nos revela acerca de la iglesia. A igreja não é apenas ajuntamento de cristãos. La iglesia no es apenas donde se juntan los cristianos. Ela é muito mais que isso. Es mucho más que eso. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é o ajuntamento de pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor. La iglesia es donde se juntan las personas que recibieron al Señor. Se nós pensarmos bem, Si nosotros pensamos bien, quando nós cremos em Jesus, cuando creímos en el Señor, nós fizemos pacto com Ele. hicimos un pacto con Él. E o pacto seria, Y el pacto sería, Ele nos salvaria. Él nos salvaría. E nós nos entregamos a Ele, Y nos entregamos a Él, nossa vida. nuestra vida. Isso é salvação. Eso es salvación. A palavra fala, La palabra habla. se com o teu coração creres Si tú creyeres en tu corazón e sua boca confessar y tu boca confiesa que Jesus Cristo é Senhor, que Jesucristo es el Señor, será salvo. serás salvo. Então, Entonces, a salvação la salvación tem dois lados. tiene dos aspectos. O lado de Deus El aspecto de Dios e o lado do homem. o el lado del hombre. O evangelho hoje em dia El evangelio hoy en día tem sido deturpado. ha sido usurpado. Algumas pessoas Algunas personas pregam evangelho, predican un evangelio light, light, um evangelho Liviano. superficial. superficial. Esse evangelho superficial Ese evangelio superficial apresenta Jesus como Salvador. presenta a Jesús como Salvador. Então a pessoa chega e prega o evangelho. Entonces la persona llega y predica el Olha, evangelio. você está condenado. Usted está condenado. Você precisa ser salvo. Usted necesita ser salvo. Jesus quer te salvar. Jesús te va a salvar. Se você crer em Jesus, Si usted cree en Jesús, você será salvo. usted será salvo. Crê que ele morreu na cruz, Cree que murió en la cruz, crê que ele pagou o preço dos seus pecados. que Él pagó el precio por tus pecados. Então você crê nisso, você será salvo. Entonces, si tú crees en eso, serás salvo. Isso é uma verdade, Eso es una verdad, mas não é toda a verdade. pero no es toda la verdad. Porque a palavra nos diz, Porque la palabra nos dice se confessar com a tua boca que si confesares con tu boca que ele é o seu Senhor, y Él será tu Señor, será salvo. serás salvo. Quem salva é o Senhor. Quien salva es el Señor. Jesus, o Senhor, Jesús, el Señor. ele salva. Él salva. Então, esse crer em Jesus, Ese creer en Jesús, conforme João nos fala, conforme a lo que habla Juan, é receber es Jesus. recibir a Jesús. Todos quantos o receberam, Entonces, cuando todos los que lo recibieron, deu-lhes o poder Dios les dio la autoridad de serem feitos filhos de de Deus. ser hechos hijos de Dios. Então, nós precisamos crer e receber Entonces necesitamos creer y recibir em Jesus como Senhor. a Jesús como Señor. Quando eu declaro, Jesus, eu quero que tu sejas Senhor da minha vida. Cuando usted declara a Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida, Me salva. me salva. Ele salva. Y Él es salvo. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Te faz filho de Deus. Te haces un hijo de Dios, Salvo eternamente. salvo eternamente. Só que essa salvação não foi completa. Solo que esa salvación no es A completa. Bíblia fala, La Biblia habla desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. que puedas tú desarrollar tu salvación con temor y temblor.
Porque nós precisamos salvar ainda a nossa alma. porque también necesitamos salvar nuestra vida del alma, Nossa alma caída, nuestra alma caída, que tem seus gostos próprios, que tiene sus propios gustos, próprios sus pensamentos, propios pensamientos, próprios sentimentos, propios sentimientos. gosta de coisas, Les gustan las cosas, coisas que Deus não gosta. cosas que a Dios no le gustan. E não gostam de coisas que Deus gosta. Y no le gusta a mi alma las cosas que a Dios le gusta. Essa é a nossa experiência. Esa es nuestra Não experiencia. preciso explicar muito, No hay que explicar mucho, nem dar muitos exemplos. tampoco dar muchos Nós ejemplos. sabemos isso. Nosotros conocemos eso. Então nós precisamos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Por isso a salvação precisa ser desenvolvida. Por eso nuestra salvación tiene que ser desarrollada. E essa salvação completa Y esa salvación completa vai ser feita por Jesus va a ser também. hecha por Jesús. E da mesma forma que nós fomos salvos pela fé em crer nele, De la misma forma que fuimos salvos por la fe al creer en Él, da mesma forma precisamos andar nele, de la misma forma necesitamos andar en Él, pela fé. por la fe. E o andar nele Y el andar en Él é um caminho, es un camino, é contínuo, es continuo, é dia a dia. día a día. Por isso Jesus falou: Por eso Jesús Eu habló, sou o caminho, yo soy el camino, e a verdade e a la vida, verdad y la vida. e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Então, na nossa caminhada hoje, nós estamos caminhando em Jesus. Entonces nuestro caminar hoy día es caminar en Jesús. E esse caminho em Jesus vai nos levar a um lugar. Y ese caminar en Jesús nos va a llegar a un lugar. E o lugar é o Pai. Y el lugar es el Padre. Só que o próprio Jesus, Solo que el propio Jesús, ele falou algo Él habló algo sobre esse caminho. sobre ese camino. Ele falou: esse caminho é estreito. Pero ese camino es estrecho. Porta é estreita. La puerta es estrecha. E apertado o caminho Y es angosto el que camino conduz à vida. que conduce a la vida. São poucos que encontram. Son pocos los que la hallan. E mais larga é a porta. Más la puerta ancha E largo o caminho, espaçoso o y caminho espacioso el camino que conduz à que perdição. conduce a la perdición. E muitos entram por Y ele. muchos entran por ella. Então, quando Jesus se apresenta como um caminho, Entonces cuando Jesús se presenta como un camino, ele pede: siga-me. Él dice, pide, sígueme. Então, nós precisamos segui-lo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es seguirlo. Existe uma linha teológica Existe una línea teológica que fala que o homem não cabe fazer nada, que tudo Deus faz. que dice que el hombre no tiene que hacer nada, que Dios hace todo. Realmente, toda salvação provém de Deus. Realmente toda la salvación proviene de Dios. A salvação do nosso espírito La salvación de nuestro foi espíritu obtida pela fé. fue producida por la fe. Naquilo que ele fez na cruz. Aquello que el Señor hizo en la cruz. Salvação da nossa alma é produzida também por ele. La salvación de nuestra alma también es producida por Él. Só que nós precisamos pender para o espírito. Solamente que nosotros necesitamos volvernos al Espíritu. Porque ele nos deu um caminho. Porque Él nos dio un camino. O caminho está no nosso espírito. El camino está en nuestro E espíritu. quando nós nos voltamos ao nosso espírito, Cuando nos volvemos a nuestro espíritu, nós colocamos a Jesus como Senhor, ponemos a Jesús como Señor, como Rei da nossa como vida. Rey de nuestra vida. Então, quando nós vamos tomar atitudes, ¿Cómo vamos a tomar actitudes? quando nós vamos tomar decisões, Al tomar decisiones. quando nós nos deparamos com coisas do nosso dia a dia, Cuando nosotros deparamos en cosas del día a día, Ele quer ser o Senhor, Él quiere ser el Señor, Ele quer ser o nosso Rei. quiere ser nuestro Rey. E isso vai nos salvar. Eso nos va a salvar. Isso vai nos santificar. Eso nos va a santificar. Então, o que é a ¿Qué santificação? es lo que es entonces la santificación? É simplesmente a separação. Es simplemente la separación. Nós estamos no mundo, Estamos en el mundo, temos que trabalhar, tenemos que trabajar, os jovens têm que estudar, los jóvenes tienen que nós estudiar, nos relacionamos com pessoas. nos relacionamos con personas. No entanto, Entonces nós estamos fora do mundo. estamos fuera del mundo. Onde nós estamos? ¿Dónde estamos Em nosotros? Cristo. En Cristo. Estar em Cristo Estar en é Cristo estar fora do mundo. es estar fuera del mundo. Isso é salvação para nós. Eso es salvación para nosotros. Então nós nunca podemos perder de mente Nunca podemos perder de vista o quem nuestra nós mente, somos, quién somos qual nosotros, é a nossa identidade, cuál es nuestra o que nós identidad, estamos fazendo aqui nessa qué terra. estamos haciendo acá en la tierra. Nós estamos seguindo a Jesus Nosotros estamos siguiendo a Jesús até a sua volta hasta su ou venida até a nossa morte. o hasta nuestra muerte. Nós vamos segui-lo Vamos a seguirlo e sermos guardados nele, y ser guardados en Él. porque a realidade espiritual, Porque la realidad espiritual, nós morremos com Cristo. morimos con Cristo. Nós fomos unidos a Ele na morte pelo batismo. Fuimos unidos en Él en la muerte del bautismo. Assim como Ele morreu e ressuscitou,
así como Él murió y nós resucitó, também ressuscitamos com Ele. nosotros también resucitamos con Él Para viver em novidade de para vida. vivir en novedad de vida, Para viver esse novo homem. para vivir este nuevo Por hombre. isso, dentro de nós, Por eso dentro de nosotros há trono. hay un trono E esse trono y ese trono precisa ser ocupado por Jesus. necesita ser ocupado por Jesús. Ele nunca estará vazio. Ese trono nunca estará vacío Ou Jesus está sentado porque nele, Jesús está sentado en él. ou eu estou sentado nele. Porque hoy o yo estoy sentado en él. Quando eu estou sentado nele, Cuando estoy sentado en él, Jesus fica de lado. Jesús queda de lado E ele espera. y él espera. Ele espera eu permitir Él espera que usted permita que ele sente no trono que él se siente en el e trono governe nossa y vida. gobierne nuestra vida. Então, a vida da igreja Entonces la vida de la iglesia é uma vida es una vida vivida onde todos a donde todos têm um rei hay un rey. Tenemos Tem un un rey. Señor. Es el Señor sentado no trono. sentado en el Se trono. ele está sentado no trono da minha vida, Si él está sentado en el trono de mi vida, da sua vida, de su de vida, cada vida, de cada vida, nós teremos o mesmo sentimento. tendremos el mismo Nós sentimiento, teremos o mesmo pensamento. tendremos el mismo pensamiento, Nós seremos governados. seremos gobernados E aí nasce, y ahí nace pela vida, por la vida uma unanimidade. una unanimidad. Teremos o mesmo sentimento. Tenemos el mismo sentimiento. E aí, nesse processo, Y en ese proceso, a Bíblia chama um processo de conformação, la Biblia llama el proceso de conformación, onde nós, donde nosotros, corpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, expressa Cristo. expresa a Cristo. Por que expressa Cristo? ¿Por qué expresa a Cristo? Porque tem o mesmo pensamento de Porque Cristo. tiene el mismo pensamiento Tem o de mesmo Cristo, el sentimento mismo de Cristo. sentimiento de Cristo. Gosta do que ele gosta. Gusta de lo que Él gusta, Rejeita o que ele rejeita. rechaza lo que Él rechaza. Seus planos Sus planes são os nossos son planos. nuestros planes. Seus Sus pensamentos pensamientos são os nossos son pensamentos. nuestros pensamientos. A vontade dele La voluntad de Él é feita. es hecha. E Deus então nos mostra pela palavra de Y Deus Dios nos muestra por la palabra de Dios quais são esses pensamentos. cuáles son esos Qual é pensamientos, a vontade dele? cuál es la voluntad de Él. Por exemplo, Por ejemplo, Deus deseja que todo homem seja salvo Dios desea que todos los hombres sean salvos e cheguem ao pleno conhecimento da y verdade. lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Como isso vai ocorrer? ¿Cómo va a ocurrir eso? Através do corpo de A Cristo. través del cuerpo de Cristo. O corpo de Cristo El cuerpo de é o Cristo que vai fazer a vontade de es Deus. el que va a hacer la voluntad de Dios. Se estiver ligado a Cristo. Si estuviera ligado a Cristo. Por isso, quando cremos, recebemos o Espírito de Por eso que Jesus. cuando creemos recibimos el Espíritu de E Jesús. porque temos o Espírito do Filho, Porque tenemos el Espíritu del Hijo. podemos clamar Abba Pai. Podemos clamar Abba Padre. Porque nós temos o Espírito do Filho. Porque tenemos el Espíritu del Hijo. Também somos filhos. También somos hijos. E Ele é o nosso Senhor. Y Él es nuestro Señor. Ao receber o Espírito, Al recibir el Espíritu, como vimos anteriormente, como vimos anteriormente, Ele nos deu dons. nos dio E dones. esses dons é para servir a igreja. Y esos dones son para servir en la E iglesia. nenhum dom Ningún don é dado a mim ou a você es dado a mí o a usted para nós mesmos. para nosotros mismos. Se você perceber, todos os dons são dados para outros. Usted percibe, todos los dones son para dar a otros. Então, há uma evolução sempre. ¿Perdón? Há uma evolução Hay una evolución siempre de serviço. de servicio. Então, os dons, quando nós recebemos, Los dones cuando nosotros los recibimos. 1 Coríntios 12, 4, 1 Corintios 12:4 fala assim: habla así. ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Certo? Então, todos os que receberam o Senhor, receberam o Espírito do Senhor, receberam dons. Todos los que recibieron al Señor, el Espíritu del Señor, recibieron dones. Todos os filhos de Deus possuem dons espirituais. Todos los hijos de Dios tienen dones espirituales. Não importa onde eles estão. No importa dónde ellos Se estén. eles estão se reunindo com a gente, Se están reuniendo juntos con nosotros, se estão reunindo em uma en denominação, alguna denominación, todos têm dons. todos tienen dones. Só que aqui, Solo que- continua. Continúa. Não basta ter um dom. No es solamente tener un don. Esse dom precisa ser governado por Cristo. Ese don necesita ser gobernado por Cristo. Por isso que fala, os dons são diversos. Por eso aquí dice hay diversidad de dones, E o Espírito é o mesmo. pero el Espíritu es el mismo. Todos que receberam o Espírito Todos los que recibieron el Espíritu foram feitos filhos de Deus. fueron hechos hijos de Dios. Têm dons. Ahí tienen dones. E segundo passo, El segundo paso, o segundo degrau, según el segundo peldaño, entra
Jesus Cristo, o Senhor. entra Jesucristo el Señor. Nem todo filho de Deus é encabeçado por Cristo. No todos los hijos de Dios están encabezados en Cristo. Nem todo filho de Deus No todos los hijos de Dios entende que entienden, ele precisa negar a si mesmo, entienden que necesitan negarse a sí mismos, negar a sua vida da alma, negar su vida del alma, para que a sua alma seja transformada para que su alma sea transformada e seja igual a Cristo. y sean igual a Cristo. E aqui ocorre o grande problema dos dons, ¿Cuál es el gran problema de los dones? porque muitas pessoas têm dons, Muchas personas tienen dones, mas não têm um Senhor. pero no tienen un Señor. Jesus não está sentado no trono. Jesús no está sentado en ese trono. E um dom espiritual Y un don espiritual desgovernado desgobernado se torna um caos na se igreja. torna un caos en la iglesia, sin gobierno. O dom espiritual, Un don espiritual mas ele precisa ser governado por Cristo, Necessita- não pela minha alma. necesita ser gobernado por Cristo, no por mi vida del alma. Nós temos exemplos na Bíblia disso. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Vou dar um só. Voy a dar solo uno. A igreja em Corinto La iglesia en Corintios. tinha irmãos Habían hermanos que tinham dons de falar em línguas. tenían dones de hablar en lenguas. E isso se tornou um problema naquela igreja. Y eso se tornó un problema en aquella iglesia. Paulo veio então e colocou ordem. Pablo vino y puso en orden. Se não houver quem interprete, fale só você. Si no hay quien los interprete, hable usted solo. Não deve falar na igreja. No hable en la iglesia. Porque não há edificação. Porque no hay interpretación para edificación. Então não é questão de certo e errado. Entonces no es un tema de cierto o É errado. questão de edificação. Es un tema de edificación. Então, na igreja, Entonces en la iglesia, onde nós vivemos, donde nosotros vivimos, nós temos muitos irmãos e todos têm dons. tenemos muchos hermanos y hay distintos dones. Então, o dom que eu tenho, Pero el don que yo tengo geralmente está ligado à minha função. generalmente está ligado a mi función. Como nós vimos, Como um nós é vimos. olho, outro é orelha, outro é boca, outro é pé, outro é mão. Como vimos, algunos es oído, otro ojo, otro pie o otro es mano. Quando esses dons estão governados por Cristo, Cuando esos dones están gobernados por Cristo, não há confusão, no hay confusión, não há disputa, no hay disputa, não há ciúmes, no hay celos, mas há edificação. envidias, solo hay edificación. Por quê? ¿Por qué? Porque o olho funciona como olho, Porque el oído funciona como oído, boca como boca, boca funciona como boca, pés como pés, el pie como un pie. e o corpo então é edificado. Entonces el cuerpo es edificado, Porque um ajuda o outro. porque uno ayuda al otro. Então, o versículo fala, 5, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 5 del capítulo 12 de 1 Corintios. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Então, por que que acontece isso? Porque há um Senhor. ¿Por qué acontece eso? Porque hay un Señor. Então, não é mais o dom, agora esse dom está sendo exercido e se tornou um ministério, e esse ministério é do Senhor. Não é meu, não é seu, é do Senhor. Entonces ahora hay dones, y ese don, al ser ejercitado, produce un ministerio. Y ese ministerio no es suyo ni mío, es del Señor. Amén. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. E o versículo 6 é o mais bonito de tudo isso. Es el más bonito de todo eso. Porque esse caminho espiritual, dons dados pelo Espírito, ministérios sendo governados pelo Senhor, Porque este camino es muy bonito, porque este don, que se torna un ministerio que es gobernado por el Señor, ele se torna em realizações de Deus. eso se torna Realizações de Deus. operaciones de Dios. Sim. E há, versículo 6, e há diversidade nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Não sou mais eu quem No faz. soy yo quien habla. Não é você que faz. No es usted que hace. Deus, o mesmo Deus. Es el mismo Dios. Deus triuno. Dios O triuno. mesmo Deus que deu o Espírito. El mismo Dios que le dio el Espíritu. O mesmo Deus que governa El mismo, esses dons. el mismo Dios que gobierna estos dones. Esse Deus realiza Ese Dios realiza tudo o que Ele quer todo lo que Él quiere em todos. en todos. Cada parte Cada que parte recebeu um dom, que recibió un don colocou ele sobre o Senhor. fue puesto sobre el Señor. Deus pega isso e faz o que Ele quer. Dios toma eso y Él hace lo que Él quiere. Quem faz é Deus. Quien hace es Dios. Através de quem? ¿A través de quién? De quem recebeu os dons. De aquel que recibió el don. Como Deus vai fazer algo hoje? ¿Cómo Dios puede hacer algo hoy? Se eu
não me apresento a Ele. si yo no me presento delante de Él. Por isso, permanecer em Cristo Por eso, permanecer en Cristo é fundamental es fundamental para que Deus possa operar. para que Dios pueda operar. Porque se eu não permanecer em Cristo, Si yo no permanezco en Cristo, eu vou começar a fazer muitas coisas para Deus yo voy a comenzar a hacer muchas cosas para Dios. e não fazer muitas coisas em Deus. No, y así no hacer muchas cosas en Dios. Quando nós começamos a fazer coisas para Deus, nós começamos a fazer obra e atividades fora de Deus. Cuando empezamos a hacer cosas fuera de Dios, empezamos a hacer actividades y obras, pero eso está todo fuera de Dios. Toda atividade espiritual nos engana. Toda actividad espiritual nos engaña. A mesma coisa pode ser feita em Deus ou sem Deus. La misma cosa puede ser hecha en Dios o sin Dios. Eu posso falar uma mensagem por mim mesmo. Yo puedo hablar algún mensaje por mí mismo. E posso falar uma mensagem que vem de Deus. Puedo hablar un mensaje que viene de Dios. Por isso nós temos que ter em mente que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer em comunhão com o Senhor. Por eso tenemos que tener en mente y en consideración que todo lo que hagamos tiene que ser en comunión con Dios. Como o Zé Humberto falou, você vai limpar uma cadeira, Así como José Humberto habló, si usted va a limpiar una silla, Senhor, a Señor, pessoa que sentar nessa la cadeira, persona que se siente en esta que o silla, Senhor possa abençoá-lo com teu espírito. que el Señor pueda bendecirla con tu espíritu. É uma atividade Es una actividad aparentemente aparentemente não espiritual, no espiritual, mas você, em comunhão com o Senhor, faz dela um serviço a Deus. pero usted en comunión con Dios se torna un servicio a Dios. Como ele falou ontem também. Como él habló ayer, Domingo é o dia de eu cuidar das crianças. el domingo es el día de cuidar los niños. Como que vai ser essa semana? ¿Cómo va a ser esta semana? Então, nós nos preparamos para aquela atividade com as crianças. Nos preparamos para aquella actividad con los niños. Então, você às vezes recebe uma lição para passar para elas. Muchas veces usted recibe una lección para pasarle a ellos. Você pode olhar a lição para uma criança e ser muito simples, uma coisa muito simples. Usted puede leerlo y puede ser algo muy simple. Você olha e fala, eu já sei tudo isso. Usted puede decir, yo sé todo eso. Eu sei até o que eu vou falar para eles. Voy a hacer lo que voy a hablar para ellos. E você vai lá Y usted va para allá. e você faz desse jeito. Y usted hace de esa forma. E o tempo passa Y el tiempo e pasa você cumpriu a sua obrigação. y usted cumplió su obligación. Mas você pode fazer de outro jeito. Pero usted lo puede hacer de otra manera. Senhor Jesus, Señor Jesús, aquelas crianças que o Senhor colocou diante de mim, que el Señor Jesús que está, que niños que tú pusiste delante de mí. como que eu vou dar essa lição para elas? ¿Cómo voy a dar esta lección para ellos? Como eu posso fazer dessa lição uma lição que vai marcar elas para a vida toda? ¿Cómo puedo transmitirle a ellos esta lección que marque su vida? Aqui está falando algo que eu gostaria que isso entrasse no coração delas. Aquí está hablando algo que me gustaría que entre en el corazón de ellos. Senhor Jesus, me ajuda a dar exemplos, me dê um caminho para fazer isso de acordo com o Senhor. Señor Jesús, me ayuda para dar ejemplo y dar un camino para poder transmitirle esto. E essa semana pode ser uma semana Y esta semana puede ser una semana que até você acorde mais cedo, que usted puede acordar muy temprano, de madrugada, de madrugada, porque existe um peso porque existe un encargo, un peso nesse serviço que você vai prestar a Deus. que usted está administrando a Dios. Não é para passar o tempo, No es para pasar el não é tiempo, para distrair crianças durante a reunião. no es para entretener a los niños en la reunión, Mas você vai estar lá ministrando Cristo es para ministrar a Cristo para essas crianças. a nuestros hijos, a nuestros niños. Duas formas de apresentar uma lição. Dos formas de presentar una lección. Em tudo que nós En fazemos todo lo que nosotros hacemos para servir a igreja, para servir en la iglesia, nós podemos fazer no velho homem ou no novo homem. lo podemos hacer en el viejo hombre o en el nuevo hombre. Não deixamos de ser cristãos. No va a dejar usted de ser cristiano. Não deixamos de ser filhos de No Deus. dejamos de ser hijos de Dios. Mas nós estamos falando de servir a Deus. Estamos hablando de servir a Dios. Servir o corpo de Cristo. Servir al cuerpo de Cristo. Servir os irmãos. Servir a los hermanos. Então, Deus, Entonces Dios, Ele que vê todas as coisas. Él ve todas las cosas. Então, todos os dias no nosso viver, En todos los días en nuestro vivir. nós estamos mandando informações para Deus. Nosotros siempre estamos mandando información a Dios.
E isso Deus vai olhando, Y Dios va mirando retribuindo a cada y retribuyendo a cada uno de nosotros, segundo as suas obras. según sus obras, Coisas que só Deus vê. cosas que solo Dios ve. E Ele, que é o Senhor de tudo, Él, que es el Señor de todo, Ele se alegra Él se alegra. ou não. Por isso foi falado de consciência. Por eso fue hablado de la conciencia. Muitas vezes queremos servir a Deus, Muchas veces queremos servir a Dios, mas a nossa consciência não está boa. pero nuestra conciencia no está bien. Porque uma vez que nós cremos no Senhor, Una vez que nosotros creemos en el Señor, Ele nos santificou. Él nos santificó. Prova que Ele nos santificou, La prueba que Él nos santificó, prova que a cruz, o sangue derramado na cruz foi eficaz, la prueba que la sangre que fue derramada en la cruz fue eficaz, porque no momento que nós cremos, que en el momento que creemos, Deus aplica o sangue em nós. Dios aplica su sangre en nosotros, Deus nos declara santos. ¿cierto? Y Dios nos declara santos. E aí o seu Espírito Santo, Y ahí su Espíritu Santo, que não poderia se misturar com o homem que no pecador, podía mezclarse con el hombre pecador, ao declará-lo santo, al ser declarado o santo, Espírito Santo vem e entra em nós el Espíritu Santo viene hasta nosotros e nos santifica. y nos santifica. Agora cabe a nós nos manter santos. Ahora a nosotros nos compete ser santos, mantenernos en santidad. E essa Y santidade esta santidad é uma manutenção que nós precisamos fazer todos os dias. es cierto, es algo que debemos nosotros hacer todos los días. Por isso a Bíblia nos garante. Por eso la Biblia nos garantiza. 1 João 1,9. Primero de Juan Se 1:9. confessarmos os nossos pecados, Si confesamos nuestros, Ele é fiel e justo para nos perdoar os Él es pecados fiel y justo para perdonar nuestros pecados e nos y purificar purificarnos de toda a de injustiça. toda injusticia. E esse perdoar o pecado e purificar de toda injustiça Y ese perdonar de pecado y purificación de toda injusticia vai nos fazer nos va a hacer, poder entrar na presença de Deus, nos va a permitir entrar a la presencia de Dios, santificados, santificados, limpos, limpios, com uma consciência limpa. con una conciencia limpia. E aí Deus tem como ministrar a nós. Y así Dios puede ministrarnos a nosotros. Então tudo isso, Todo eso, esse serviço espiritual, ese servicio espiritual, ele é feito não no velho homem, no es hecho en el antiguo, en el viejo hombre, mas no novo homem. más en el nuevo hombre. Todo serviço que nós queremos fazer no velho homem só dá confusão. Todo servicio que usted y yo queramos hacer en el viejo hombre es confusión. Mas o serviço no novo homem é segundo Cristo. Más el servicio en el nuevo hombre es según Cristo. E em Cristo não há confusão. En Cristo no hay confusión. Por isso a palavra de Deus, Por eso la palabra de Dios, eu vejo que quando ela fala do novo homem, cuando ella habla del nuevo hombre, é algo mais fino es algo más fino do que simplesmente falar do corpo de Cristo. que simplemente hablar del cuerpo de Cristo. Porque quando fala do novo homem, Porque cuando habla del nuevo hombre, nos mostra a nossa unidade com Cristo inseparável. nos muestra la unidad con Cristo que es inseparable. Às vezes nós falamos, nós somos corpo de Cristo, ele é a cabeça, parece que a cabeça está longe e o corpo está aqui. Muchas veces hablamos del cuerpo de Cristo, la cabeza está lejos y el cuerpo está acá. Mas quando nós falamos do novo homem é Cristo em nós. Pero el nuevo hombre, cuando hablamos del nuevo hombre, es Cristo en nosotros. Não tem separação. No hay separación. Então, é esse estar em Cristo. Es estar en Cristo. E uma coisa que me impressiona muito na palavra de Hay Deus una cosa que me impresiona mucho en la palabra de Dios. é que no nosso viver, En nuestro vivir, tem muitas coisas que Deus nos garantiu através da palavra, que Dios, hay muchas cosas en la palabra que Dios nos garantiza en su palabra. que para um cristão, Para un cristiano, que não é apenas ser cristão. no es solo ser cristiano. Mas se você ler o Novo Testamento com atenção, Si usted lee el Nuevo Testamento con atención, você vai ver que toda promessa de vitória, va a ver que toda promesa de toda victoria, promessa de de frutificação, fructificación, toda promessa de transformação, toda promesa de é transformación, quando nós estamos em Cristo. es cuando estamos en Cristo, Quando nós permanecemos nele. cuando permanecemos en Él, Quando nós andamos nele. cuando nosotros andamos en Él, Quando nós estamos no Espírito. cuando nosotros estamos en el Espíritu. Que a palavra também nos fala que nós podemos estar no Espírito ou na carne. O también porque la palabra nos habla que podemos estar en el Espíritu o estar en la carne. E essa é a questão que nos cabe. Eso es el asunto que nos compete. Nós não podemos produzir salvação para nós mesmos. Nosotros no podemos
producir salvación para nosotros Nós mismos. não conseguimos produzir transformação em nós, por nós mesmos. No conseguimos producir transformación para nosotros mismos. Por isso que a palavra fala Por eso la palabra habla. que quando você contempla o Senhor, Cuando usted contempla al Señor, todos nós com o rosto contemplado, Quando- contemplando como por espelho, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. cuando contemplamos al Señor como en un espejo, reflejamos la gloria del Señor. E aí Y ahí nós somos transformados somos transformados de glória em glória, de gloria en gloria, a sua própria imagem, como su propia imagen, pelo poder do Espírito do Senhor. por el poder del Espíritu del Señor. Se não há contemplação, Si no hay contemplación, não há transformação. no habrá transformación. Nós precisamos da contemplação. Necesitamos E a contemplar, contemplação é se aproximar dele, es aproximarnos, acercarnos a Él, se voltar a ele, volvernos a ter Él, comunhão com ele. tener comunión con Él. Isso nós precisamos. Eso necesitamos. Muitas vezes queremos transformação, Muchas veces queremos ser transformados mas não queremos contemplação. y no queremos contemplar. Uma coisa depende da outra. Una cosa depende de la otra. Muitas vezes nós passamos anos e anos e não produzimos frutos. Muchas veces pasamos años y años y no hay frutos. Essa foi minha experiência. Esa fue mi experiencia. Quando eu me converti, Cuando me convertí, tinha 18 anos. tenía 18 años. No primeiro ano eu preguei o evangelho para um amigo meu que estudava na faculdade El comigo. primer año le prediqué el evangelio a un amigo mío que estaba en la universidad. Ele se converteu, Él se convirtió, começou a se reunir conosco se reunió con na nosotros época. en esa época E depois eu nunca mais produzi nenhum fruto. y después nunca más producí un fruto. E 10 anos depois, Y 10 años después comecei a me reunir na vida da igreja. comencé a reunirme en la vida de E iglesia. fiquei mais ou menos 10 anos Quedé como más o menos 10 años sem produzir nenhum fruto. sin producir ningún fruto. Um dia eu fiz uma oração para Deus. Y un día yo hice una oración a Dios. Não quero mais permanecer assim. Señor, no quiero permanecer así. Não quero mais permanecer assim. No quiero más permanecer así. O Senhor precisa mudar algo Señor, necesitas na cambiar minha algo, vida. algo en mi vida. Eu não me conformo com isso. Yo no estoy conforme así. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Y ahí comencé a buscar al Señor. Mas também comecei a colocar o pé na estrada. También empecé a salir y a mover mis pies. No ano 2000, quando o irmão Dong falou que a gente deveria pisar todas as cidades, En el año 2000, cuando el hermano Don empezó a predicar la expansión, 2000 en ese tiempo, nós começamos a sair para algumas cidades. empezamos a salir a algunas ciudades. E aí eu pude provar o poder de Deus. Y ahí pude probar el poder de Dios. Falei, estou saindo em seu nome. Hablé, Señor, salgo en tu nombre. Foi dada uma cidade para nós. Y fue dada una ciudad para nosotros. Essa região do Bauru é grande ali no Nuestra mapa. región de Bauru es grande. E era uma cidade a 220 quilômetros de Bauru. Y era una ciudad a 220 kilómetros de Bauru. E nós fomos duas vezes por mês nós íamos lá. Nosotros íbamos 2 veces por mes allá. E fizemos isso durante alguns anos, uns 6, 7 anos. Hicimos eso aproximadamente entre 6 a 7 años eso. E Deus nos deu experiências Y ali, Dios nos dio experiencias de salvação de pessoas. de salvación de personas. Dessas pessoas serem Y batizadas. esas personas fueron bautizadas. Íamos uma equipe. Teníamos un equipo. E Deus começou a dar a nós, E o para Senhor- essa equipe, Y el Señor empezó a darnos a nosotros para ese equipo esses frutos. esos frutos. Depois nós tivemos outra experiência numa cidade vizinha a Bauru. Fue otra experiencia en una ciudad vecina en Bauru. Muitos ali creram no Senhor. Muchos creyeron en el Señor. Nós aproveitamos sempre essas reuniões pequenas em volta de uma mesa Siempre aprovechamos estas reuniones pequeñas en torno a una mesa para pregar o Evangelho. para predicar el Evangelio. Sempre quando tem uma pessoa nova, Te encuentra una persona nueva. nós falamos o que Jesus fez na cruz. Hable lo que el Señor hizo en la cruz. Lemos o texto, Leímos el texto mostramos a necessidade da pessoa ser salva. y llevamos a la persona a la salvación. Esse Evangelho funciona. Ese Evangelio Esse funciona. Evangelho é o poder de Deus. Ese Evangelio es poder Nós de não Dios. podemos ficar acanhados e não falar você. Você não precisa falar assim, você é um pecador e você vai para o inferno. No podemos seguir callados. Tenemos que predicar el Evangelio y mostrarle que Jesús tiene la salvación. Você não precisa falar para a pessoa. Usted no necesita hablar para la persona. Você é um pecador, Es un pecador, você vai para o inferno. usted va para el infierno. Não precisa falar isso. No necesita hablar así. Se fala de outra forma. Usted tiene que hablar de otra forma. Todos os homens Todos los, estão perdidos segundo a palavra de según la Deus. palabra, todos los hombres están Mas perdidos. Deus amou o homem Pero Dios amó al de hombre tal maneira de
tal que manera deu seu filho, que dio a su Hijo, morreu lá na cruz, murió allá en la para cruz perdoar os meus pecados, para perdonar mis pecados, para que eu não seja condenado. para que yo no sea condenado. Deus me amou e Jesus morreu no meu lugar. Dios me amó y Jesús murió en mi lugar. Quando eu creio e quando eu confesso que eu sou um pecador, Cuando yo creo y confieso que soy un pecador, e eu creio que Jesus morreu no meu lugar yo creo que Jesús, cuando yo creo que Jesús murió en mi lugar para pagar o preço dos meus pecados. para pagar el precio de mis pecados, Deus Dios que mandou Jesus que mandó a Jesús para fazer isso, para hacer eso, Deus aplica pela fé Dios aplica por la fe salvação em mim. la salvación en mí. Aí o Espírito dele entra no meu espírito e me dá vida. Ahí el Espíritu entra en mi espíritu y me da vida. E eu tenho a vida eterna e eu sou salvo. Yo tengo la vida eterna y soy salvo. Porque eu recebi o Senhor e eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Porque yo recibí al Señor y declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Aí o Espírito Ahí el Espíritu que convence o homem que convence al hombre do pecado, de pecado, da justiça e do juízo. de justicia y de juicio. Lá no interior, En el interior, o Espírito fala para ele, el Espíritu habla. você é um pecador. Si yo soy un O pecador. Espírito fala para ele, lá no El interior, Espíritu es el que você é um habla. pecador, você está condenado. Que usted es pecador y está condenado. Jesus morreu no seu lugar. Que Jesús murió en su lugar. Você vai crer ou não? ¿Usted va a creer o no? A nossa parte De nuestra parte é falar de Jesus, es hablar de Jesús. falar da obra de Jesus. De hablar de la obra de Jesús. Só. Solo eso. Nossa parte é pregar o Evangelho. Nuestra parte es predicar el Evangelio. Aí entra a parte de Deus. Ahí entra la parte Agora de Dios. Deus tem base para agir. Ahora Dios tiene base para Porque hacer Deus age em cima da palavra de lo Deus. que Dios va a hacer encima de su palabra. Então Deus pega, Dios lo toma, vai lá no interior dele empieza a limpiar e o convence y lo convence que ele é um pecador. que él es un pecador. Ele nunca pensou nisso na vida. Él nunca pensó eso. Mas naquela reunião que ele foi convidado, alguém anunciou isso para ele. Más en esa reunión que él fue invitado, alguien anunció eso. Como crerão ¿Cómo creerán? se de quem não ouviram? ¿Cómo creerán si de quien no han oído? Como ouvirão ¿Y cómo oirán se não há quem pregue? si no hay quien les predique? Então, essa é a nossa parte. Esa es nuestra parte. O crer, Creer. fé, La fe vem pelo ouvir viene por el oír a palavra de Cristo. la palabra de Cristo. Então nós fizemos a nossa parte Nosotros ya hicimos nuestra parte. e Deus faz a dele. Dios hace la de él. Nós não podemos fazer o que Deus faz. Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace. Nós não podemos salvar ninguém, Nosotros no podemos salvar a nadie. mas Deus não prega o evangelho. Por eso si no predico el Evangelio, Incumbiu a nós de pregar o evangelho. nos envió a nosotros a predicar el Evangelio. Quando nós anunciamos o evangelho, Cuando anunciamos el Evangelio, nós damos base tenemos base para Deus trabalhar e salvar uma para que pessoa. Dios trabaje y salve. E nós, eu, minha esposa, mais alguns irmãos, nós temos muitas experiências Yo, mi esposa y muchos hermanos tenemos muchas, y algunos hermanos tenemos muchas experiencias de pessoas que estão ouvindo isso e são salvas. de personas que están oyendo eso y están siendo salvas. Depois elas são cuidadas, Y después son cuidadas, são batizadas. son bautizadas. E assim nós vamos vivendo a vida da igreja. Y así vamos viviendo la vida de iglesia. Precisamos viver no novo homem. Necesitamos vivir en el nuevo hombre. Sabe, eu era uma pessoa muito tímida. Yo era una persona muy tímida. O dia que me converti, eu fiz uma oração para Deus. El día que me convertí, yo hice una oración a Dios. Eu entendia que esse era um dos principais problemas que eu tinha. Yo sabía cuáles eran mis principales problemas. Tinha vergonha de tudo. Tenía vergüenza de todo. Falei, Deus, tira isso de mim. Señor, saca eso de mí. Deus ouviu minha oração Dios oyó mi oración e tirou essa vergonha. y sacó esa vergüenza. Eu já passei por cada situação. Yo pasé por cada situación. Não ter vergonha. Ahora no tengo vergüenza. E quando você perde a vergonha, Cuando usted pierde la vergüenza, você prega o evangelho. usted predica el Evangelio. Uma vez eu tinha um sócio, Yo una vez tenía un socio. ele já faleceu. Él ya murió, falleció. Ele era presidente do Sindicato dos Contabilistas. Él era presidente del sindicato de los contadores. E eu fiz uma sociedade com ele. Yo hice una sociedad con él. E ele me conhecia e nós fizemos um jantar dos contabilistas. Él me conocía y una vez hicimos una cena con todos los contadores. Aí ele falou, você podia fazer uma oração para nós na nossa reunião? Él me habló, puedes hacer una oración para todos nosotros. Falei, faço. Y dijo, Eu fui "Lo hago". lá, li o Salmo 23 fazendo aplicações. Leí Salmo 23 y aplicando eso. Aí todos gostaram. A todos les gustó.
Aí depois teve uma outra festa, mas com centenas de pessoas. Más después había otra fiesta donde habían centenas de personas. Você podia fazer uma oração, né? Entonces me dijeron que puedas hacer una oración Para a posse da diretoria. para todo el directorio. Aí fui lá, chegou na hora de fazer a oração. Llegó la hora de hacer la oración. Tinha uma pessoa cuidando do som. Tenía una persona que estaba viendo el tema del sonido E aí ele colocou um fundo musical. y él puso una música de fondo. Ave Maria. Ave María. Senhor Jesus, Senhor Jesus. abençoa a diretoria e a Ave Maria no fundo lá. Señor Jesús, bendice todo y de fondo estaba Ave María. Você não pediu para tirar sua vergonha? Tá aí, ó. Y usted no me habías pedido, le dijo el Señor, no habías pedido que sacara tu vergüenza. Mas eu fui firme, fiz a oração em nome de Jesus e fiz aquilo que me foi pedido. Estuve firme, hice la oración y cumplí con lo que me habían pedido. E não fiquei com vergonha, não, No quedé con vergüenza, porque eu estava lá para orar porque estaba ahí para orar. e orei. Y oré. Então, essas coisas, Entonces, quando esas você cosas, faz isso, cuando usted hace eso, você mostra a sua identidade. usted muestra su identidad. Ali todos sabiam quem eu era. Quem não sabia que eu era um filho de Deus, ali ficou sabendo. Todos sabían quién era, pero el que no sabía en ese momento supo que yo era un hijo de Dios. Hoje, viver no novo homem Hoy vivir en el nuevo hombre é ter a identidade do novo homem. es tener la identidad del nuevo hombre. Zé Humberto falou de identidade. José Humberto habló de identidad. Na conferência de jovens lá em Uberaba, nós falamos muito de identidade. En la conferencia de jóvenes de Uberaba pasado hablaron mucho de la identidad. Uma das características dessa era em que vivemos, Una de las características de esta era en que vivimos, chamada de pós-modernismo, llamado postmodernismo, é que as pessoas que son las não personas têm uma identidade que no tienen única. una identidad única. Eles chamam isso de identidade fluida. Ellos llaman de identidad fluida. O que é uma identidade fluida? ¿Qué es lo que es una identidad fluida? As pessoas são pessoas diferentes. A mesma pessoa tem um comportamento diferente em diversos lugares, de acordo com onde eles estão. Que esas personas, la misma persona tiene distintos comportamientos en distintos lugares. É uma pessoa com os irmãos, Es una persona con los hermanos, mas é outra pessoa no trabalho. más es otra persona en el trabajo, É outra pessoa na escola. es otra persona en la escuela, É outra pessoa em casa. es otra persona en casa. Na reunião, ele é um bom irmão. En la reunión él es un buen hermano, Mas na escola, más en la escuela nem sabem que é um filho de Deus. no saben que es un hijo de Dios. Então, isso é identidade fluida. Eso es identidad fluida. Isso realmente é um problema. Eso realmente es un problema. E é uma coisa que nós precisamos vencer, porque isso faz parte da cultura. Eso es algo que tenemos que vencer porque es parte de nuestra cultura. Quando alguém olha para o seu Facebook Cuando alguien mira su Facebook ou para o seu Instagram, o mira en su Instagram, quem ele enxerga ali? Qual a identidade que ele enxerga ali? ¿cuál es la identidad que usted busca ahí? Ali ele vai enxergar que você realmente é. Usted ahí está poniendo qué realmente es. ¿Quién realmente es? Porque é aquilo que você quer passar para o seu público. Porque ahí usted está, ¿cierto?, posteando lo que quiere mostrar para su público. Se o seu público que você está preocupado em agradar são os seus amigos da escola, ou seus amigos do trabalho, ou a sociedade, ¿Sí? Si usted quiere agradar a ese público, que pueden ser sus amigos de la escuela, ¿cierto?, o otro tipo de amigos, você vai ocultar certas coisas espirituais, por exemplo. usted va a ocultar ciertas cosas espirituales. Talvez a pessoa olha lá, Muchas personas van a mirar ahí. nem te vê como um filho de Deus. No te ven como un hijo de Dios. Mas se a sua preocupação é o Senhor, agradar o Senhor, agradar os irmãos, ali a pessoa vai olhar e fala, puxa, esse daí só vê coisa de Deus, só fala em Deus, só pensa em Deus. Si usted quiere mostrar su identidad, va a postear cosas de Dios. Entonces, quien lo ve, obviamente que va a ver que usted es un hijo de Dios porque postea cosas de Dios. Eu tenho uma empresa, Yo tengo una empresa. é um escritório de contabilidade. Tengo
Oficina. Oficina de contabilidad. Tem um primo meu que ele é consultor de empresas. Tengo un primo que es consultor de empresas. Ele chegou para mim um dia e falou assim: Él llegó un día y me dijo, eu olho o seu Facebook, você não coloca nada do escritório, você não coloca nada da empresa, desse jeito você não vai crescer. Você só coloca coisa de igreja. usted tiene un Facebook que no pone nada de su oficina, solamente pone cosas que así no van a permitir que crezca. Eu falei assim: Yo le dije así, deixa como está que está dando certo. Deixa como está que está dando certo. déjalo así nomás, que esta táctica está dando frutos. Deus tem cuidado de mim. Dios tiene cuidado de mí. Nunca faltou nada Nunca faltó nada. para nós. Porque eu aprendi uma coisa Yo aprendí una cosa, há muitos anos, hace muchos años atrás, coisas que Jesus falou para mim. que Jesús habló a mí. Buscar em primeiro lugar Buscar primeramente o reino de Deus el reino de Dios e a sua justiça. y su justicia, E eu vou cuidar de você. y yo voy a cuidar de ti. Não quer dizer que eu vou trabalhar de qualquer jeito. No quiere decir que yo voy a trabajar de cualquier forma. Procuro trabalhar da melhor forma. Voy a procurar de trabajar de la mejor forma. Mas a minha confiança Pero mi confianza está no Senhor. está en el Señor. E Ele tem cuidado de nós. Y Él tiene cuidado de nosotros. Viver no novo homem Vivir en el nuevo hombre é depender do Senhor. es depender de Dios. Que Ele está cuidando de nós. Que Él está cuidando de nosotros. Não importa a economia, não importa o governo se é de direita ou de No esquerda. importa la economía o el gobierno sea de derecha o de izquierda. Existe um governo sobre nós, Existe un gobierno que está sobre nosotros. espiritual, Espiritual. e vai cuidar de nós. Que va a cuidar de Vai dar nosotros. o sustento que nós Que va a dar precisamos. sustento de lo que necesitamos. Louvado seja Deus. A Alabado sea Dios. palavra de Deus fala desse novo homem. La palabra de Dios habla de este nuevo hombre. Quando fala do novo homem, ele dá características do novo homem. Cuando habla del nuevo hombre, da características de este nuevo Nós hombre. temos apenas 3 passagens Tenemos apenas que citam o novo homem. 3 versículos que citan, que mencionan el nuevo hombre. 2 em Efésios 2 en Efesios e uma em Colossenses. y 1 en Colosenses. Em Efésios capítulo 2, En Efesios capítulo 2 nos mostra nos muestra que nós éramos inimigos de Deus, muestra que éramos enemigos de Dios, que nós estávamos separados da comunidade de Israel. que estábamos separados, ¿cierto?, de la ciudadanía de Israel. Éramos estranhos às alianças da promessa. Éramos extraños a la alianza, ¿cierto?, al pacto de Dios. 2:12 fala que nós éramos sem esperança e sem Deus no mundo. Habla en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12, que nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Então havia uma inimizade Había una enemistad muito grande entre o povo de Israel, que era o povo de Deus na antiga aliança, e os gentios. Había una enemistad muy grande entre el pueblo de Israel, ¿cierto?, con los gentiles. Judeu não se misturava com gentil. Los judíos no se mezclaban, ¿cierto?, con los gentiles. Aí Jesus vem, Y ahí Jesús vino, ensinou os apóstolos, le enseñó a los apóstoles, treinou os apóstolos. perfeccionó a los apóstoles. Mas essa inimizade era maior do que Jesus. Pero esa enemistad era mayor que Jesús. Se você lê Atos 1:8, Si ustedes leen Hechos 1:8, depois que Jesus ensinou, después que Jesús morreu, enseñó, ressuscitou, Murió, ressuscitou, soprou o Espírito sobre eles, sopló el Espíritu Jesus falou sobre assim, ellos, mas recebereis poder Jesús dijo, recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. cuando desciende sobre vosotros el Espíritu Santo. Sereis minhas testemunhas, Seréis mis testigos, tanto em Jerusalém, tanto en Jerusalén, Judéia, Judea, Samaria Samaria e até os confins y da hasta los confines de la tierra. Atos 1:8. Atos 2, isso acontece, o Espírito foi derramado. En Hechos 2 fue derramado el Espíritu. Quem saiu? ¿Quién salió? Quem foi até Samaria? ¿Quién fue hasta Samaria? Quem foi até os confins da terra? ¿Quién fue hasta los confines de la tierra? Não conseguiram. No se podía. A inimizade era maior. Había mucha enemistad y era mayor. A inimizade era maior que a ordem de Cristo. La enemistad era mayor que las ordenanzas de Cristo. Outro exemplo que nós temos Otro ejemplo que tenemos está em Gálatas 2, está en Gálatas capítulo 2. versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Fala assim, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Gálatas 2, 11. Pero
Pedro vino a Antioquía, resisti-lhe na face a face porque se tornara repreensível. le resistí de cara a cara porque era de condenar. Com efeito, antes que chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vendo a identidade aí? ¿Ve la identidad ahí? Pedro sabia que Jesus morreu por todos. Pedro, Jacobo sabía. Pedro estava comendo com os gentios. Pedro estaba comiendo con los gentiles. Mas tinha judeus convertidos, porque aqui os da parte de Tiago eram irmãos em Cristo. Chegaram outros irmãos, os da parte de Tiago, que não queriam se misturar com os gentios. Na hora que Pedro viu que eles estavam chegando, ele se apartou, para não ser visto comendo com os gentios. Habían judíos que habían sido convertidos, pero Pedro se apartó porque no querían que lo vieran comiendo con los judíos. Não eram todos irmãos? ¿No eran todos hermanos? Mas ele se apartou. Aí Paulo repreendeu. Pedro se apartó y Pablo lo reprendió. Outro exemplo, Otro ejemplo, quando Deus mandou uma visão para Cornélio. cuando Dios mandó una visión a Cornelio. Vai até Jope e chama a Pedro. Anda hasta Jope, ¿cierto? Y llama a Pedro. E mandou uma... Só que ele era gentil. Él era gentil. Pedro não queria se misturar com ele. Pedro no quería mezclarse con él. Aí Deus mandou aquela visão do lençol que descia, Ahí mandó, ¿cierto?, una visión de un lienzo que decía, cheio de animais, llenos de animales, segundo a lei, imundos. según la ley, inmundos. E Deus falou para ele, Pedro, levanta, mata e come. Y el Señor habló a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Não, Y él dijo, no, não farei isso. no haré eso. Nunca toquei numa coisa imunda ou impura. Nunca he tocado alguna cosa inmunda. Pedro, levanta, mata e Y come. el Señor le dijo nuevamente, Pedro, levántate, mata y come. Pedro, levanta, mata e come. Pedro, levántate, mata y come. Pedro sempre tem que ser 3 vezes, né? Le dijo como 3 veces. Mas mesmo assim ele... Aí o lençol foi recolhido. Ahí el lienzo volvió arriba. Logo chegaram esses mensageiros pedindo para ele ir até Cornélio. Ahí llegaron los mensajeros pidiéndole que fuera hacia Cornelio. Aí ele, quando estava conversando ali, Cuando él estaba conversando allí, ele fala que ele entendeu ahí él habló que él había entendido a mensagem de Deus. el mensaje. Atos 10, 28, ele fala assim, Hechos 10, 28 habla eso. falando para os gentios, Hablando para los gentiles. a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Hechos 10, 28 y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para Deus não existe ninguém imundo ou impuro. Para Dios no existe ninguno que sea inmundo o impuro, Porque Deus amou o mundo porque Dios amó al mundo de uma maneira de tal manera que deu seu Filho unigênito, que Dios, su Hijo unigénito, para que todo que nele crê para que todo aquel que en él cree não pereça, no perezca, mas tenha vida eterna. más llegue y tenga la vida eterna. Entende porque Deus precisou levantar João para escrever um quarto evangelho? Que fica claro que Jesus não veio apenas para judeus. Por eso Dios tuvo que levantar a Juan para que escribiera un cuarto evangelio, Para ficar claro para quedar claro que Jesus veio para todos. que Jesús vino para todos. Nós não temos problemas com judeus e gentios hoje. Solo hoy día no tenemos problemas con los gentiles ni con los judíos, Mas às vezes nós nos colocamos na posição do judeu em relação aos incrédulos. muchas veces nos ponemos en la posición de los judíos con relación a los incrédulos. Jesus veio para nos fazer paz entre judeus e gentios. Jesús vino a darnos paz entre los judíos y los gentiles. Então, Efésios 2,14, Efesios 2:14. ele fala assim, Él habla así. Efesios 2:14. porque ele é a nossa paz, Porque Él es nuestra paz, o qual de ambos fez um,
que de ambos pueblos hizo E uno, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. derribando la pared intermedia de separación. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Então, ele veio e trouxe. Como que ele podia juntar esses dois povos? ¿Cómo él podía, cierto, cuando él vino, cómo él podía juntar a esos dos pueblos? Não é fazendo um tratado de paz como estão fazendo lá em Jerusalém hoje. No es que él tenía que hacer un tratado de paz como lo están haciendo ahora en Jerusalén. Ele pegou os judeus, pegou os gentios e trouxe para dentro dele. Tomó a los judíos, tomó a los gentiles y los trajo para dentro de él. E fez um novo homem. Y hizo el nuevo hombre. Criasse em si mesmo um novo homem, Creó en sí mismo un nuevo hombre, fazendo a paz. tornando la paz. Então, agora você é carne da minha carne. Ahora usted es carne de mi Você é carne. corpo de Cristo. Ahora es cuerpo de Cristo. Você é um comigo. Ahora usted es uno conmigo. Agora não tem mais judeu e gentil. Ahora no hay ni judío ni gentil. Agora você ou é olho, Usted ahora ou é es boca, Os ou é ouvidos, ouvido, sua boca, ou são ouvido, os pés. os pés. Você faz parte de Cristo. usted hace parte de Cristo. É o corpo de Cristo. Es el cuerpo de Então Cristo. não tem mais inimizade, Não porque hay nós mais- somos um corpo só. No hay más enemistad, ahora somos un solo cuerpo. Foi isso que Deus fez. Eso fue lo que Dios hizo. E esses judeus Y esos judíos e gentios y gentiles que se tornam um novo homem, que se tornaron el nuevo hombre, não se tornam um novo homem porque são judeus e nem porque são gentios. no se tornan nuevo hombre porque son judíos o porque son Porque gentiles. eles creram em Jesus. Porque ellos creyeron en el Señor. Receberam a Jesus. Recibieron a Jesús. Por isso que hoje não existe mais povo de Por Deus. eso, porque ahora ya no existe más Povo de Deus. el pueblo de Dios. No Antigo Testamento era povo de Deus e quem não era povo de Deus. Antiguamente decía que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y no había nada más. Mas agora, Más ahora, é quem é corpo de Cristo e quem não é corpo de Cristo. ahora es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién no es el cuerpo de Cristo? Por isso João fala, Por eso Juan habla. aquele que tem, o testemunho é este, Ese es el testimonio. que Deus nos deu a vida Que eterna. Dios nos dio la vida eterna. E esta vida está no seu Y Filho. esta vida está en su Hijo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Quem não tem o Filho não tem a Y quien vida. no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque quem tem o Filho foi colocado em Cristo. Porque aquel que tiene el Hijo fue puesto en Cristo. Se tornou corpo de Cristo. Pero no el cuerpo de O Cristo. novo homem. El nuevo hombre. Nova Nueva criatura. criatura. Nova criatura. Nueva criatura. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Então, esse foi o caminho para acabar com a inimizade entre Deus e o homem. Esto fue el camino para acabar de la enemistad entre Dios y el hombre. Cristo nos trouxe a paz. Cristo nos trajo la paz. Paz com Deus. Paz con Dios. Paz com os homens. Paz con los hombres. Por isso ele é o príncipe da Ese paz. es el príncipe de la paz. E ele nos deu a paz. Y Él nos dio paz. 17. 17. E vindo, Viviendo. evangelizou paz a vós outros que estavam longes, os gentios. Dice, y vino, estamos en Efesios 2:17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, Os judeus e os gentios. los judíos y los gentiles. Porque por ele, Porque por Él, ambos, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Agora já não sois mais estrangeiros, Así que ya no somos más extranjeros, peregrinos, ni mas advenedizos, concidadãos dos santos e sois da família de Deus. sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Deus criou uma família. Dios ahora creó una Então a familia, igreja, una o iglesia, corpo de Cristo, el cuerpo de o Cristo, novo homem, el nuevo hombre. é uma família. Es una familia, Uma grande família. una gran familia. E na família de Deus a paz. La familia de Dios que es paz. Então a característica do novo homem é paz. La característica de este nuevo hombre es paz. Romanos 12:8, Paulo fala: se possível, Romanos 12:8, Pablo habla, si es posible, no que depender de vós, de lo que depende de nosotros, tende paz para com todos os homens. tener paz con todos los hombres. Não há edificação sem paz. No hay edificación si no hay paz. Essa é uma característica do novo homem. Esa es una característica del nuevo hombre. Efésios 4 Efesios 4 fala no proceder do novo homem. habla del proceder del nuevo hombre, Desse caráter do novo homem em Cristo. del carácter de este nuevo hombre en Cristo. Porque o novo homem em Cristo expressa Cristo. Porque este carácter del nuevo hombre expresa a Cristo. Então Efésios 4:22. Efesios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupisções do engano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. E vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, e vos revistais do novo homem, y vestidos del nuevo hombre, criado segundo Deus, creados según Dios, em justiça e retidão procedentes da en verdade. la justicia y santidad de la verdad. Esse velho homem e esse novo homem estão em nós, os dois. Ese viejo hombre y el nuevo hombre están en nosotros. Mas o que o Senhor fala? Pero ¿qué es lo que el Señor hace? Nós precisamos nos despir de um Necesitamos, ¿cierto?, despedirnos de uno e revestir-se do outro. y revestirnos de otro. Tirar o velho Sacar el viejo e renovar com o novo y homem. renovarnos con el nuevo hombre. Os dois Los dos não podem conviver ao mesmo tempo. no pueden convivir al mismo tiempo. Um vai viver, Uno va a vivir, um vai ter uma vida. uno va a tener una vida. E cabe a nós permanecer em Cristo Y a nosotros, ¿cierto?, nos compete permanecer en Cristo para que o novo homem viva. para que el nuevo hombre viva. Louvado seja Deus. Alabado sea Esse é o Dios. posicionamento nosso dia a dia em Cristo. Ese es nuestro posicionamiento de día en día en Cristo. Renoveis, fala, renovar a mente. Dice que debemos renovar nuestra mente. Essa é a característica do novo homem. Esta es la característica del nuevo hombre. Como que nós vamos renovar? Como Infundir a palavra de Deus na nossa mente. ¿Cómo nos vamos a renovar e infundir la palabra de Dios en nuestra mente? A palavra de Deus é a verdade. La palabra de Dios es verdad. Jesus disse, Jesus disse, santifica-os na verdade. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tua palavra é verdade. Tu palabra es verdad. Então, essa palavra em nós Esa palabra en nosotros vai nos separar das coisas do mundo. nos vino a separar de las cosas del mundo. Santificar é separar. Santificar es apartar. Santifica-os na verdade. Santifícalos en tu verdad. Tua palavra é verdade. Tu palabra es verdad. Conforme mais nos misturamos com a palavra, Cuando más nos mezclamos con la palabra, mais somos transformados e conformados a más somos transformados y conformados en su vida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, estando vós arraigados e alicerçados em amor. estados arraigados y cimentados en amor. Essa é a palavra de Deus. Esa es la palabra de Dios. Olha a figura do novo homem. Mire la figura del nuevo hombre. João 17, 21. Juan 17, 21. Aqui está o novo homem. Aquí está el nuevo hombre. Aqui está Deus é tudo em todos. Aquí está Dios que está en todo y en todos. Aqui está Deus fazendo as operações. Aquí está Dios haciendo las operaciones. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Más es Dios mismo quien opera en todos. Então, João 17, 21 fala, a fim de que todos sejam um. Para Juan 17, 21, para que todos sean uno. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, também sejam eles em nós, también ellos sean uno en nosotros, para que o mundo creia que tu me enviaste. para que el mundo crea que tú me enviaste. Essa é a importância de sermos um. Esa es la importancia de ser uno. O Espírito, El Espíritu o Espírito da verdade, de la verdad, que viria, ele está falando desse tema aqui, está hablando de este tema acá, então viria o Espírito, Viria o Espírito. e eu estou no Pai, yo estoy en el Padre, pelo Espírito, por el e o Espíritu, Pai em mim, el Padre en mí, e eu neles, y yo en ellos, e eles em nós. y ellos en O nosotros. que é isso? ¿Qué es lo que es eso? Novo homem. El nuevo hombre, É o viver do novo el homem. vivir del nuevo hombre. E o novo homem vivendo assim, El nuevo hombre viviendo o así, mundo crê. el mundo cree. O mundo crê em Jesus. Cree en Jesús. Que o Senhor enviou Jesus. Jesús, que Dios envió a Jesús. Porque estão separados na palavra que é a verdade. Porque están siendo separados de acuerdo a la palabra que es verdad. Então, o procedimento do novo homem. Entonces el proceder del nuevo hombre, Efésios 4, 25, Efesios 4, 25, nos dá exemplos. nos da ejemplos. Mas esses exemplos Mas esos ejemplos são frutos de uma vida. son frutos de una vida. Não é coisas para eu ler e praticar. No solo es para leer y practicar, Mas é o permanecer, o contemplar, o voltar para o Espírito vai me levar a isso. eso es permanecer, contemplar y volvernos al Espíritu, nos va a hacer practicar eso. Efésios 4, 25, fala, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Irai-vos e não pequeis. Airados, pero no pequéis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nem deis lugar ao diabo. ni deis lugar al diablo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquel que hurta, no hurte más. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tá vendo que mudança? Mire el cambio. Antes roubava. Antes robaba. Agora você vai trabalhar para ajudar o outro que você roubava. Ahora tiene que trabajar para ayudar a otros. Esse é o novo homem. Ese es el nuevo É hombre. uma mudança de vida, é nova criatura. Hay un cambio de vida, una nueva criatura. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas e sim unicamente a que for boa para edificação. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. a fin de dar gracia a los oyentes. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, Todo lo que hacemos y hablamos precisamos estar em Cristo. necesita estar en Cristo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Longe de vós toda amargura, Quítese de vosotros toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tudo isso faz parte do novo homem. Todo eso hace parte del nuevo hombre. No novo homem não tem como não perdoar, El nuevo hombre no tiene cómo no perdonar, porque Cristo exige isso de nós. porque Cristo exige eso de nosotros. E finalizando, a terceira menção Para terminar, do novo homem, Colossenses 3:8, la tercera mención del nuevo hombre, Colosenses 3:8. também fala de procedimento, de como nós devemos proceder. También habla de cómo nosotros debe ser, cómo procedernos. E novamente a questão de se despir e revestir. También nuevamente de vestir y desvestir. 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Novamente, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Nuevamente, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, No qual não pode haver grego nem judeu. donde no hay griego ni judío, Então não tem mais separação nenhuma. ya no hay ninguna separación, Não há circuncisão nem incircuncisão. no hay circuncisión ni incircuncisión, Não há bárbaro cita. bárbaro ni escita, Não tem estudioso ou quem não tem estudo. no hay alguien que es estudioso y que no tiene estudio, Escravo ou livre. sin siervo ni libre, Não tem patrão empregado. no hay ni patrón ni empleado, Porém, Cristo é tudo em todos. sino que Cristo es el todo y en todo. Esse é o novo homem. Este es el nuevo hombre. Essa é a igreja. Esa es la Esse iglesia. é o corpo de El Cristo. cuerpo de Cristo. Onde Deus coloca pessoas de todas as nacionalidades, Donde Dios pone personas de todas las nacionalidades. condições sociais, Razón de socioeconómico. cultura. Cultura. Por quê? Porque a igreja está espalhada pela sociedade. Porque la iglesia está extendida por la sociedad. E onde cada um de nós está, Donde cada uno de nosotros está. onde cada um de nós Deus colocou, Donde cada uno de nosotros Dios nos puso. nós podemos pregar o evangelho. Podemos predicar el evangelio. Podemos apresentar Jesus. Y presentar a Jesús. E as pessoas podem ser Y salvas. las personas pueden ser salvas. Por isso nós temos que entender Por eso tenemos que comprender que a vida da igreja, que la vida de la iglesia, como sempre foi dito para nós, como siempre fue dicho para é nosotros, uma vida de reuniões, es una vida de reuniones, uma vida social, una vida social é uma vida familiar. y una vida familiar. Nós vivemos a vida da igreja Vivimos la vida de iglesia com os irmãos, con los hermanos, em casa en casa e onde nós estamos. y donde nosotros estamos. E aí Cristo é expressado. Y ahí Cristo es expresado. Cristo pode manifestar e salvar as pessoas. Cristo puede ser expresado y salvar a las personas. Então nós servimos a Deus Cuando servimos a Dios, onde nós estamos. donde estamos, Todos os lugares têm um filho de Deus. todos los lugares hay hijos de Dios. E essas pessoas, quando são salvas, começam a congregar conosco. Y esas personas cuando son salvas empiezan a congregarse con nosotros. Aí cada membro vai ajudando Ahí cada miembro ayuda a essa pessoa a crescer. para que esa persona crezca. Então, nós
precisamos ver que Cristo é tudo em todos. Necesitamos comprender que Cristo es todo y en todos. Cristo enche o nosso ser. Cristo llena nuestro ser. Em Cristo, En Cristo nós vamos nos reconhecendo. nos vamos Nós vamos nos reconhecendo em Cristo. reconociendo en Cristo. Chega um momento Llega un momento, que os pensamentos nossos são os pensamentos de Cristo. llega un momento que nuestros pensamientos Nossos planos, son los pensamientos de Cristo, nuestros planes, nossos gostos, nuestros gustos, nossas vontades nuestra voluntad, são as de Cristo. son las de Cristo. Então aí Cristo começa a ter expressão. Entonces Cristo comienza a tener una expresión. Por quê? ¿Por qué? Nós falamos Cristo. Porque hablamos Cristo. Nós expressamos Cristo. Expresamos a O Cristo. que ele pensa, Porque o que ele pensa, lo que Él piensa, o que ele gosta, lo que Él gusta, sua vontade. su voluntad. E aí a sua vontade é conhecida Y su voluntad es conocida pelo corpo de Cristo, por el cuerpo de Cristo, que faz parte de Cristo, que hace parte de que Cristo, é Cristo, que es Cristo, membro do corpo de un Cristo. miembro del cuerpo de Cristo. Então essa é a visão maravilhosa da Es una igreja. visión maravillosa de la iglesia. Não vamos perder essa visão. Hermanos, no vamos a perder esa visión. Nós não nos reunimos de vez em quando. No nos vamos a reunir de vez en cuando. Não, é muito mais que Es isso. mucho más que É eso. uma vida e um viver. Es una vida y un vivir. Por isso Paulo fala, Por eso Pablo habla. Gálatas 2:20, Gálatas 2:20. já estou crucificado com Cristo. Cristo estoy juntamente crucificado. E agora, Y ahora, já não sou eu quem vive, ya no vivo yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E este viver que Y agora este tenho na vivir carne, que ahora vivo en la carne, vivo pela fé lo vivo por la fe no Filho de Deus, en el Hijo de Dios, que me amou el cual e me a si amó mesmo se entregou por mim. y se entregó a sí mismo por mí. Então, ele fez tudo por mim. Entonces Él hizo todo por mí. Agora eu estou nele Ahora yo estoy en e Él vou permitir que ele me use y voy a permitir que Él me use. no seu propósito. Me use para su propósito. Amém. Amén. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios.